Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado. E nós começamos hoje com uma operação contra a sonegação fiscal em uma grande rede de loja de roupas masculinas em Belo Horizonte, região metropolitana. De acordo com o Ministério Público, só no ano passado 10 milhões de reais foram sonegados. Vamos ver. 11 lojas foram fiscalizadas durante a operação chamada Zaqueu, em Belo Horizonte, Contagem, na região metropolitana, e Sete Lagoas, na região central de Minas. Segundo o Ministério Público Estadual, a tradicional rede de lojas de roupas masculinas vendia mercadorias sem emitir nota fiscal e omitia valores das vendas feitas por meio de máquinas de cartões de débito e crédito registradas em nome da empresa de fachada. Além de um dos 2 donos da marca mineira, outras 6 pessoas apontadas pela investigação como laranjas foram conduzidas pelos policiais civis. O esquema de sonegação teria começado ano passado, em 2015, e os empresários já teriam sonegado cerca de 10 milhões de reais. De acordo com as investigações, os laranjas seriam pessoas bem próximas dos verdadeiros administradores ou ainda seriam funcionários. Eles serão ouvidos, mas o que a gente pode dizer é que eles outorgaram essas procurações para que o real proprietário do Grupo ZAC administrasse as empresas. Então nós temos que saber em que contexto isso deu, se eles foram enganados ou se eles tinham plena consciência do que estavam fazendo. De acordo com a promotoria, também é alvo da operação uma empresa de fachada supostamente localizada em Rio Acima, na região metropolitana. Ainda segundo o Ministério Público, os donos foram indiciados por sonegação fiscal e podem ser condenados a até 5 anos de prisão, mas o crime poderá ser anulado se essa dívida com os cofres públicos for quitada. E a Polícia Civil prendeu um suspeito de assassinar um homem quando a vítima saía para trabalhar. O criminoso era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Tarso Epifânio Silva Costa, de 27 anos, foi preso em casa, em Ribeirão das Neves. Acabou que eu estou aí agora. Ele está falando, alegando que fui eu. Eu não tenho nada com esse crime, não. Na última terça-feira, dia 8 deste mês, Atenir Braga Muniz, de 42 anos, saía de casa para trabalhar quando foi morto com vários tiros. A vítima era motoboy, morava no bairro Alto Vera Cruz, região sul da capital. Tarso seria um dos autores do crime. Chegaram até a casa da vítima. Enquanto ela saía para trabalhar, eles abordaram e já efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ela e mataram ela dentro do próprio imóvel. De acordo com a polícia, em 2010, Tarson foi preso e condenado pela morte de um jovem, Fabrício Braga. A vítima era sobrinho de Atenir, o motoboy executado dentro de casa na semana passada. Na época, o crime foi motivado por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. Ele tentou contra a minha vida, depois passou uns dias, eu tinha que fazer alguma coisa, era ele ou eu. Agora, esse caso do Atenir tem nada a ver não, gente. Eles já tinham tido alguns desentendimentos, inclusive pela morte do Fabrício, sobrinho da vítima. E aí, segundo o próprio Tarson, o Atenir chegou a efetuar disparo de arma de fogo contra ele. Né? Só que, como eu disse, a gente ainda não tem confirmado a relação da morte do Fabrício com a morte do Atenir. Tarso foi condenado a 9 anos de prisão. Ficou apenas 3 anos e meio na cadeia, mas cumpria a sentença em regime domiciliar. Ele usava uma tornozeleira eletrônica, mas acabou se livrando do equipamento. Diante disso, foi considerado foragido. Segundo ele cansou de usar a tornozeleira, estava dando muito problema, e ele rompeu ela. A partir daí, ele passa a ser tido como foragido. Tornozeleira eletrônica no nosso estado parece que é dinheiro jogado no lixo, né? Não serve para nada. Agora, um crime bárbaro registrado em Uberlândia. Uma bebê de apenas 7 meses morreu depois de ser abusada pelo padrasto. Era início de tarde quando o assistente social da unidade de pronto atendimento acionou a polícia. Isso porque um bebê chegou ao pronto-socorro já sem vida. A neném não resistiu depois de ter sido estuprada. As pessoas que estavam na unidade de saúde contaram que quando a mãe e o padrasto da criança chegaram por aqui, a menina já estava roxa e desacordada. O padrasto contou aos médicos que teria deixado a criança cair no chão,
mas os exames mostraram que a pequena Sofia, de apenas 7 meses de idade, foi violentada. No UAI, os procedimentos, os médicos pegaram a criança, viu que a criança estava machucada, foi constatado afundamento de crânio e posteriormente eles tentaram reanimá-la, mas ela veio a óbito. Carlos Henrique Gomes Fortunato foi preso. A polícia acredita que foi ele quem estuprou a criança até a morte. A polícia agiu rápido quando solicitado pela assistência social do UAI, chegou até o local, fez a prisão do autor, conduziu a mãe e pegou o laudo médico. Não fiz isso, pelo amor de Deus, nunca poderia fazer isso. Nunca, eu tenho trabalho, eu tenho filho também. Você acha que eu queria que eu fizesse isso com meu filho? Cheguei em casa, ela estava deitada na cama sem roupa. Simplesmente eu fui, coloquei o macacão nela, nem fechei, peguei ela no colo e levei ela. Porque ela estava com um rosto muito grande na testa, estava desacordada. Então não tinha tempo de ficar olhando. Eu levei ela pro UAI. Estava desacordada. Aí eu não sei se estava viva ou não. Você não chegou a reparar os órgãos genitais dela? Não. Aí ele só tinha falado comigo que parece que o ânus dela estava saindo sangue. Aí tanto eu nem fiz questão de olhar, de examinar nada. Eu só falei, vou levar pro UAI. E depois de tudo isso, foi difícil para ela ficar de frente com o padrasto da criança pela primeira vez após o ocorrido. Nossa, era a minha vida. Não sei o que eu vou fazer, porque eu não dou conta de viver sem ela. Eu fazia tudo pela minha filha. Então não sei. Não sei o que vai ser. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Que absurda essa história, hein? E olha, empresários mineiros se reuniram hoje em um almoço com o arcebispo metropolitano Dom Valmor de Oliveira Azevedo. Quem tem as informações para a gente é minha colega Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, André. Boa noite a todos. Foi durante um almoço com empresários, num clima mais descontraído, que o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira Azevedo, falou não só de ações da igreja, mas também de política e economia. O evento foi o Conexão Empresarial da VB Comunicação, que a cada mês recebe um convidado palestrante. O arcebispo fez questão de destacar que é hora de resgatar a força de Minas diante dessa crise aí nacional. Dom Valmor destacou ainda o patrimônio cultural, a gastronomia e a religiosidade de Minas. Disse que é hora de valorizar tudo isso, André, e pensar em projetos para o desenvolvimento do Estado. Claro, né, Luciana? Por mais que a gente fale em crise, por mais que o país esteja desesperado, indo para a rua pedindo mudanças, é importantíssimo nesse momento é acreditar e tentar fazer com que as coisas melhorem, né? E, obviamente, as finanças, não é isso? O empresariado tem que se reunir mesmo, tem que conversar, tem que pensar em soluções para a gente conseguir ter aí um 2016, 2017, um futuro melhor, né, Luciana? Pois é, o primeiro passo é a ação, né? E o segundo, a atitude, está aí, né? O encontro com empresários e Dom Valmor discutindo o futuro de Minas Gerais diante desse cenário, né, André? Vamos tentar aí nadar contra a corrente, ou seja, nadar contra essa crise. Fazer o possível. Obrigado pelas informações, Luciana. A seguir tem o futebol, teve clássico no fim de semana, é isso mesmo, você vai conferir os melhores momentos daqui a pouquinho depois do intervalo e tem ainda os protestos que aconteceram na capital ontem contra o governo Dilma. Vamos analisar os últimos fatos da política daqui a pouquinho depois do nosso... Olha a imagem, gente, essa Praça da Liberdade, a polícia disse que tinha 30 mil pessoas, mas sinceramente tinha muito mais. A gente volta com as informações logo depois do intervalo, até já. Jornal Band Minas. Oferecimento